Graça e paz, amém? Amém. Olhe para a mulher que está aí do seu lado e fala: você está simplesmente maravilhosa hoje. Fala para quem está sentada atrás de você que ela precisa ser convencida também. Glória a Deus, que delícia. Culto de mulheres é tudo de bom, é de mulher para mulher, amém? Nós mulheres sempre somos tão sensíveis à voz do Espírito Santo, sim ou não? Sim! E o Senhor, Ele preparou um tempo especial para você nessa noite. Espero que você esteja com o seu coração cheio de expectativas para aquilo que Ele vai fazer hoje. Amém? Então, meu nome é Adriana, né? Nós somos pastores lá da Alcance Curitiba. A Alcance Curitiba começou na nossa casa, né? Nós somos, junto com Luciano e Kelly, um dos fundadores da Alcance Curitiba, há exatamente 17 anos, onde tudo começou lá na cozinha da minha casa, depois foi para a sala, depois foi para a garagem, e o Senhor tem sido muito bondoso conosco. Não tem outra palavra que possa expressar tudo que nós temos vivido como igreja. É bondade e graça do Senhor. E o Senhor também tem nos confiado uma liderança incrível, e parte dessa liderança está aqui hoje. Eu gostaria de honrar a vida da Angélica, gostaria que você ficasse em pé. A vida da Ilza e a vida da Josi, né? Não se faz nada sozinho, queridos. Sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente chega muito mais longe, amém? E o Senhor tem nos confiado uma liderança incrível, e por isso que nós estamos aonde nós estamos. E eu gostaria que você desse uma salva de palmas a essas mulheres de Deus, que o Senhor tem realmente usado para nos ajudar nessa linda obra que o Senhor tem nos confiado, porque tudo é dele, né? Então, a gente só é mordomo de tudo aquilo que Ele tem nos confiado. Amém? E a pastora Janaína, obrigada aí pela presença, pastora. Que honra, a hora que eu vi você entrando, eu falei, nossa, que honra. Pastora Jusce também, que é uma bênção. Gente, essa pastora de vocês é incrível. Ela é muito amorosa. A pastora Jusce, eu já descobri a linguagem de amor dela. E ela é uma mulher incrível, amém? Então, eu sou casada há 25 anos, vou fazer 25 anos ano que vem, há 24 anos. Tenho 3 filhos, Murilo, Danilo e Davi. Murilo de 22 anos, Danilo de 18 e Davi vai fazer 13 anos semana que vem. Né? Dos meus 3 filhos, o mais velho já é casado, o do meio ainda não. Fala para a sua irmã que está aí do lado, ó, um grande partidão. Se essa sua irmã tiver aí uma filha mulher, fala, ó, um grande partidão aí. O Danilo está com 18 anos, né? É moreninho igual a mãe. Depois, se você quiser conhecer um pouquinho minha família, depois, não agora. Você pode entrar lá, né, na minha rede social e conhecer um pouquinho da minha família. E o Davizinho tem 13 anos, é o único que ficou em casa agora. E vamos para aquilo que nós viemos fazer essa noite, amém? Queria que você, assim como você está, que você somente curvasse a sua cabeça em reverência ao Senhor. Pai, nós te amamos, Senhor. Pai, nós já podemos sentir a sua presença aqui, a liberdade do teu Espírito, a sua paz, a alegria do Senhor no nosso meio. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada filha aqui, de cada mulher que o Senhor trouxe essa noite a este lugar, para que pudesse receber da sua porção. Nós rendemos a nossa vida à liderança do teu Espírito. E queremos dizer, Senhor, que as minhas palavras, elas se tornam vazias e sem efeito, se não vier, Senhor Jesus, acompanhada da revelação do teu Espírito. Então eu quero dizer, Pai, que eu me rendo à liderança do seu Espírito essa noite. Tu és aquele que conhece a história de cada uma das suas filhas aqui.
Tu és aquele que conhece a trajetória de tudo que elas tiveram que passar até chegar aqui. Então, que a mente e o coração nosso, a partir de agora, seja realmente levado totalmente cativo à sua vontade e ao seu querer. E eu creio, Pai, que tudo aquilo que o Senhor já planejou para esta noite já está decretado na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Bora lá, minhas lindas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Tiago, livro de Tiago, capítulo 4. A gente vai ler o versículo 7 e 8. E o nome da minha palavra essa noite é Aproxime-se de Deus. Amém? Tiago 4, 7 e 8 fala assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Esta carta, de Tiago, esse livro de Tiago, foi escrito pelo próprio Tiago. E essa carta foi escrita diretamente aos judeus cristãos. E a maioria das orientações que existem neste livro, ela é abordada de forma muito genérica. E ela está relacionada totalmente às condições sociais e espirituais desse povo, na época que essa carta foi dirigida a eles. Então, mas eu gostaria que nós realmente pudéssemos nos centralizar no versículo 8, que fala assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Não tem como resistir ao diabo se a gente não se chegar a Deus. E nessa noite eu gostaria de trazer para você 3 formas que o Senhor espera que eu e você possamos nos achegar a Ele, nos aproximar dEle, para que nós possamos resistir ao diabo. Sem essas 3 formas que eu vou falar aqui hoje, é praticamente impossível você resistir ao diabo e ele fugir de você. Amém? Mas nós precisamos entender o que quer dizer essa palavra chegai-vos. Essa palavra chegai-vos, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia toda, quando ela sofreu as traduções e as várias versões, muitas vezes ela perdeu o sentido original do que a palavra quer dizer. Então, quando nós pegamos essa palavra chegai-vos a Deus, nós precisamos entender qual que é o real significado dessa palavra, que foi se perdendo conforme as traduções e as novas versões vieram. Essa palavra chegai-vos, ela é um verbo imperativo, ela expressa uma ordem, uma ação. E o sentido original dela vem do grego. E ela quer dizer aproximar-se, juntar-se uma coisa a outra, chegar perto e abordar. Então, se a gente for ler esse texto no significado original do que essa palavra chegai-vos quer dizer, nós podemos realmente dizer que essa palavra quer dizer: aproxime-se de Deus e ele se chegará a vós outros. Agora vamos ler o texto inteiro? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se chegará a vós outros. E esse é o desejo do coração de Deus. Se aproximem de mim, se acheguem a mim. Desfrutem de uma comunhão comigo. Onde nós temos procurado Deus? Eu não sei se você veio de um lar cristão, mas eu quero dizer para você que eu não vim de um lar cristão. Quando eu conheci Jesus, o meu filho mais velho, meu primogênito, tinha 8 meses de idade. E eu lembro, queridas, que eu procurei a Deus em todos os lugares que você possa imaginar. Na época, quando eu casei do meu filho, eu casei grávida dele e nós estávamos passando por um problema financeiro
muito grande. E eu posso garantir para você que eu procurei a Deus em todas as religiões que você possa imaginar. Porque a minha esperança era que essas religiões resolvessem o meu problema. Então, muitas vezes as pessoas talvez tenham se decepcionado com Deus. Eu não sei se esse é o seu caso. Às vezes as lutas, as angústias, as frustrações, as decepções que você sofreu durante toda a trajetória da sua vida, através de tanto sofrimento que você passou, você chegou muitas vezes a pensar que Deus não existia. Será que Deus realmente está preocupado comigo? Será que Deus realmente está interessado a resolver o meu sofrimento e a minha angústia? E eu quero dizer para você que Deus, Ele nunca se afasta de nós. Que Deus, Ele nunca se esquece de nós. Somos nós que através das lutas, das angústias, através de expectativas que nós geramos, se afastamos dEle quando não somos correspondidas. Nós, como igreja do Senhor, temos vivido um momento de frustração, sim ou não? Sim. Eu não sei você, mas eu me lembro que logo na segunda-feira, depois, de tudo que aconteceu, eu tive que chegar para Deus e falar: realmente eu não entendo a sua soberania. Realmente eu não entendo. O teu povo orou tanto, jejuou tanto, te buscou tanto. É muito difícil para mim e para você entender o não de Deus. E sempre vai ser difícil. E se eu e você não entendermos esses 3 passos de se achegar a Deus, as angústias, as decepções e as frustrações vão nos tirar do centro da vontade de Deus. As angústias, as decepções e as frustrações vão fazer com que eu e você tenhamos uma vida com Deus totalmente distante daquilo que Ele desejou e planejou para nós desde o Jardim do Éden. Então, quando eu falo de resistir, chegar a Deus e resistir ao diabo, faz parte também das frustrações que eu e você enfrentamos durante a trajetória da nossa vida. Faz parte do não de Deus que nós recebemos durante a trajetória da nossa vida. E o desejo de Deus é que eu e você sempre possamos desfrutar de um relacionamento com Ele. Nós podemos ver isso desde o Jardim do Éden. O Senhor, Ele vinha falar com o homem na viração do dia. Porque Deus nos criou, queridas, para que eu e você pudéssemos se relacionar com o Senhor. Amém? E uma das coisas que você precisa entender, talvez você assim como eu, que não veio de um lar cristão, quando eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica, meu filho tinha 8 meses de idade. A principal forma e o caminho que a palavra de Deus fala para que eu e você possamos nos aproximar de Deus é Jesus. Sim ou não? Lá em João 14:6 fala: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus abre o caminho para que eu e você possamos nos relacionar e nos aproximar de Deus. Amém? No momento que você fez a sua oração de salvação, no momento que você entrou, quantas aqui não vieram do lar cristão? Levanta a sua mão. Bastante. Então, eu vou ajudar vocês a lembrarem. No momento que vocês atenderam ao apelo, talvez assim, você como eu, o culto, a palavra do culto era só para você. E de repente, quando você viu, você já estava lá na frente, se esvaindo em lágrimas, choro e ranho junto, que faz parte. Quantos aqui ficam ranhenta quando choram? Eu, muito. Então, lá já sabe que eu estou ranhenta, eu ando sempre com lenço na bolsa, que o ranho faz parte das minhas lágrimas, amém? Então, no momento que você estava lá, você há de concordar comigo que você declarou que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador.
Mas existe uma segunda parte da oração que você fez, que é: eu me arrependo pelos meus pecados e te convido, eu entrego a ti a minha vida. No meu caso eu falei, a minha vida, as minhas dívidas, o meu casamento que estava arrebentado, e eu convido que o Senhor venha morar em meu coração. Sim ou não? Sim. E é sobre isso que eu quero falar. A primeira forma, queridas, a partir do momento que Jesus abriu o caminho para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus, a primeira forma que faz parte lá, desde o momento que você aceitou Jesus, é o arrependimento. O arrependimento nos aproxima de Deus. A forma que nós temos de nos aproximar de Deus para resistir ao diabo, a primeira forma é nos arrependendo. Lá em Romanos 10:13 fala assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus, Ele considera o pecador salvo a partir da hora que ele reconhece o seu pecado. Mas espera lá, que existe algo mais além disso. A partir da hora que eu e você aceitamos Jesus, a condenação, a culpa da condenação é tirada da minha vida e da sua vida. Eu e você, quando aceitamos a Jesus, nós passamos pelo processo de santificação inicial. Então a culpa e a condenação de Satanás sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela é removida. Só que não para por aí. Eu e você, daí até a vinda de Jesus, até quando Jesus vier nos buscar, nós estaremos passando pelo processo de santificação progressiva. Porque a partir da hora que você aceita Jesus, o teu espírito, o Espírito de Deus que habita dentro de você, ele é regenerado. Mas a sua alma não é regenerada. Então, nós passamos pelo processo de santificação progressiva. A nossa alma, na nossa alma, o que está na nossa alma? Provavelmente aqui é uma das igrejas que você ouve muito falar isso, porque a pastora Juscelene se move muito nessa área. O que está na nossa alma? Os nossos pensamentos, da nossa mente, o nosso intelecto. Quando nós pecamos no nosso espírito? Não, porque o teu espírito ele já é regenerado quando você se converte. Nós pecamos na nossa alma, nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Então, a nossa alma, ela vai passar por esse processo de regeneração até Jesus voltar. Deus, ele não aceita a estagnação do pecado. E eu posso provar para você lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu e você, a partir da hora que você aceitou Jesus, existe um processo que o Senhor te convida a participar, que é o processo de santificação progressiva. E você precisa entender que na nossa alma, esse texto fala do homem como um ser tríplice. No nosso espírito está a nossa consciência espiritual. Na nossa alma, a consciência que nós temos de nós mesmos. E no nosso corpo, a consciência natural. Eu não sei se você consegue entender, mas quando nós falamos em relação à nossa alma, a consciência que nós temos de nós mesmos, muitas vezes nós se autodepreciamos. Muitas vezes a forma como nós nos vemos não é a forma como Deus nos vê. Para que eu pudesse estar aqui hoje nesse púlpito, tiveram pessoas que participaram desse meu processo de santificação progressiva. Deus levantou pessoas
Nós nunca vamos chegar aonde Deus quer que eu e você possamos chegar, no alvo e no propósito que Ele tem, sozinhas. Por isso que os relacionamentos são tão importantes. A Ilza foi uma das pessoas que participou desse meu processo de cura e restauração da minha alma, há muitos anos atrás. O pastor Luciano e a pastora Kelly foram pessoas que participaram desse meu processo. Quando eu falo para você o processo de santificação, eu não estou falando somente de pecado. Eu estou falando de santificação da sua alma, a forma como você se vê. Como que você vai participar do plano e propósito de Deus se você não se acha capaz disso? Como que você vai participar do plano e propósito de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, se você acha que você não é uma pessoa capaz de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Então, para que eu pudesse estar aqui hoje, Deus levantou pessoas para me ajudar nesse processo. Amém? Em João 15, 22 fala assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Só um pouquinho aqui, meninas, que esse meu iPad aqui, ele está meio teimosinho, né, bebê? Cadê? Só um pouquinho. João 15, 22. Você pode anotar, tá? Que eu não vou fazer vocês abrirem todos os versículos. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teria. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Nós não temos desculpa do nosso pecado, a partir da hora que Jesus é revelado sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que nós iremos passar por esse processo de santificação progressiva até Jesus voltar. Qual foi a primeira pregação quando o ministério de Jesus começou a ser revelado através de João Batista? Foi a pregação do arrependimento. Nós podemos ver isso lá em Mateus 3, 1, 3. Amém? Foi a pregação do arrependimento. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E nós precisamos entender que o arrependimento prepara o caminho e endireita as estradas do nosso coração. O arrependimento constrói a estrada para que você se aproxime de Deus e que Ele te alcance. O arrependimento tem o poder de abrir os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a voz de Deus. O arrependimento nos aproxima de Deus. O perdão também faz parte do processo de arrependimento na minha vida e na sua vida. Quantas pessoas estão com a vida totalmente estagnadas porque não conseguem aplicar perdão sobre os seus ofensores? Não conseguem aplicar. Eu não tenho tempo de dar um testemunho aqui de algo tão forte que aconteceu na minha vida e na vida do pastor Marciano em relação ao perdão. Vou ver se eu consigo resumir em 1 minuto. Nós não viemos de um lar cristão. Quando nós nos convertemos, nós tínhamos muitas dívidas. Nós nos envolvemos na época com agiotas. E para que a gente pudesse sanar as nossas dívidas, a gente começou a emprestar cheques de pessoas da nossa família. Então, resumindo, chegou um determinado ponto que tudo aquilo foi virando, né, uma bola de neve e aumentando, e a gente acabou prejudicando todas as pessoas da nossa família. Todas elas tiveram o seu nome no Serasa. Perderam o nome, perderam o talão de cheque, tudo. Quando nós nos convertemos e nós começamos a... Por que eu falo, queridas, que o arrependimento faz parte do processo para que eu e você possamos se aproximar de Deus? Que o arrependimento faz parte de algo que o Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida. Porque eu vivi isso na minha vida. Quando nós aceitamos Jesus, existe um texto que fala: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando eu e você nos convertemos, teve algum anjo que veio, de repente apareceu para você e falou assim: eis que te digo que você tem um nome no Serasa e a partir de agora você tem um CPF novo? Teve essa experiência? Sim? Alguém teve? Não, porque isso não existe.
O Senhor nos chama, a partir da hora que nós nos convertemos, a viver uma vida de arrependimento. Existem alguns tipos de restituição, tanto emocional quanto financeira, que a partir da hora que nós conhecemos Jesus, nós precisamos realmente voltar atrás e acertar algumas coisas que precisam ser acertadas. E na nossa vida aconteceu isso. Eu lembro que a gente já estava caminhando com Jesus e o Senhor falou: vocês vão ter que voltar atrás e restituir financeiramente todas as pessoas que vocês prejudicaram. E assim a gente foi, durante 3 anos, pagando dívidas, pagando contas. Agora, você pensa que a nossa família, irmão, cunhado, irmã, queria olhar na nossa cara? Não, a gente tinha prejudicado todo mundo. E a gente procurou um por um e foi pagando conta por conta durante 3 anos. E o que aconteceu? Depois que tudo isso foi resolvido, a gente fez uma reunião na nossa casa. Foram tudo muito zangados. Mas nós já tínhamos resolvido os problemas, a restituição financeira na vida de cada um deles já havia acontecido. Mas existe a restituição emocional. Daquilo que nós prejudicamos. De você olhar no olho e falar: eu errei e falhei contra você, me perdoa. Nós fizemos uma reunião na minha casa com 30 pessoas da minha família e da família do Marciano. E o pastor Marciano teve uma visão. Quando a gente fez aquela roda, o pastor Marciano via no rosto de cada um deles, como se tivesse uma placa de ferro. Sabe aquelas portas de saída de emergência? Como se tivesse cada uma daquelas na frente de cada uma das pessoas da minha família. E quando o pastor Marciano olhava e falava: Maria, eu quero pedir perdão para você, porque eu prejudiquei você, eu prejudiquei a sua família e eu me arrependo, era como se cada uma daquelas placas fossem caindo e a pessoa caía em choro. E foi feito isso com as 30 pessoas que estavam aquele dia na nossa casa. Porque uma das coisas, querida, é você falar que você é uma nova criatura. Outra coisa é você voltar atrás e mostrar para as pessoas que você realmente é uma nova criatura. Outra coisa é você servir de testemunho para as pessoas que não conhecem Jesus, porque o Jesus que elas conhecem é a sua vida, é as suas atitudes. A Bíblia que as pessoas que não conhecem Jesus leem é a sua vida, é o seu comportamento, é a sua atitude. E eu lembro que depois disso, teve muitas pessoas da minha família que era como se o Senhor tivesse restaurado tudo como era antes. Até hoje, queridos, eles nos reconhecem como homem e mulher de Deus. Não somente por aquilo que a gente fala, porque nem todo tempo eu estou com o microfone na mão em cima de um palco. A vida que eles veem, as minhas atitudes, o meu exemplo, representa o Cristo que eu sirvo. A sua vida, as suas atitudes, representam o Jesus e o Cristo que você serve, amém? Então, o perdão também faz parte, do processo de arrependimento das nossas vidas, amém? A segunda coisa que eu gostaria de falar, que nós podemos nos aproximar de Deus, é um relacionamento com a palavra de Deus. Lembra que eu falei que a gente passa por um processo de santificação? Só que nós passamos sim pelo processo de santificação com a renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Não tem como a nossa mente ser renovada, não tem como as áreas de trevas da nossa vida serem confrontadas se nós não lermos a palavra de Deus. Porque a partir da hora que nós temos um relacionamento com a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, ela entra nas nossas áreas de trevas e ela começa a iluminar as nossas áreas de trevas. É como se a palavra de Deus, eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar, a palavra de Deus é um manual do Criador para as nossas vidas. Sim ou não? Sim. Os vestígios do mal são removidos pela palavra de Deus. Lá em Tiago 1:21 fala assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo,
de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus nos aproxima de Deus. Se eu e você falamos que amamos a Deus, nós também precisamos amar a palavra de Deus. Se eu e você falamos que amamos a Deus, se nos momentos de louvor onde nós estamos, nós declaramos a nossa adoração e o nosso amor ao Senhor, nós precisamos também amar a palavra de Deus. E eu quero te desafiar que todo momento que você for abrir a palavra de Deus, que você entenda que o Senhor tem uma porção para você. Não abra a palavra apenas por abrir a palavra. Toda vez que você for abrir a palavra de Deus, fala: Espírito Santo de Deus, fala comigo. Mas não o fala comigo como se fosse uma caixinha de promessas. Quantas lembram de caixinha de promessas aqui? Acho que as que são mais velhas lembram. Eu lembro que eu tinha uma livraria evangélica e daí a gente vendia aqueles potinhos que tinha vários bilhetinhos de caixinha de promessa. Não é nesse sentido que eu estou falando. Para quem não conhece, não sabe o que é a caixinha de promessa, é que cada bilhetinho daquele tinha um versículo bíblico para aquele dia. Não é nesse sentido que eu estou falando. É você ler a palavra de Deus. Eu lembro que eu desafiei o meu filho de 12, 13 anos a estudar o livro de Provérbios. Existem orientações e conselhos melhores do que estão inclusos no livro de Provérbios? Para mim, o livro de Provérbios é um livro muito rico. Amém? Então, se nós amamos a Deus, nós precisamos amar a palavra de Deus. Amém? Quando Jesus foi tentado por Satanás, como que ele rebateu cada proposta que Satanás fez para ele? Através da palavra de Deus. Satanás vinha com a proposta e Jesus falava: está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás vinha com outra proposta, Jesus rebatia com a palavra: está escrito. Aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. Satanás vinha com a sua palavra e a sua proposta: Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Nos momentos de angústia, de dor e de desespero, eu e você precisamos ser cheios da palavra de Deus. O momento que você passa por luta, por angústia, pelo deserto da sua vida, onde você está totalmente fragilizada emocionalmente, é o momento que Satanás usa para vir com as mentiras dele. Que Deus te abandonou, que ele esqueceu de você. Espera aí, mas Deus não tinha te prometido isso? Por que você está passando então por essa situação? É nesses momentos, queridas, que eu e você precisamos ser cheias da palavra de Deus. Existiram momentos na minha vida que o momento de luta e angústia era tão grande que eu precisava fazer bilhetinhos no espelho do meu banheiro, no armário da minha cozinha, deixar no volante ali do meu carro, declarando a palavra. Porque o momento de angústia era tanto, eu já tinha orado de todas as formas que eu sabia. Eu já tinha clamado de todas as formas que o meu entendimento me trazia, que não havia outra forma, até que a porta se abrisse, até que o milagre acontecesse, a não ser de declarar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus renovava a minha fé e fazia com que a incredulidade fosse embora. A palavra de Deus me dava forças. No momento onde eu me ajoelhava, no momento onde eu chorava. Eu posso dizer para você que talvez as circunstâncias não mudavam, mas no momento que eu declarava a palavra de Deus, algo no meu espírito era vivificado e renovado. Amém? Então, eu e você precisamos entender que a palavra de Deus nos aproxima dele. Eu lembro uma situação que eu passei com meu filho mais novo no início desse ano. A gente veio de 2 anos de pandemia. Nossos filhos estudaram de forma online. Sim ou não? Sim. Então vem o desafio do início do ano. E para ajudar, eu troquei ele de escola. E para ajudar mais ainda, eu coloquei ele passou no teste de seleção num colégio da Polícia Militar. Então meu filho está, no quartel com 12 anos de idade. Então pensa o desafio.
Ele estudava na escola anterior com o amiguinho dele desde quando ele tinha 6 anos de idade. E eu lembro que quando começou as aulas, ele começou a ficar muito angustiado. Chegava a hora de ir para a escola, ele, mãe, estou com dor de barriga. Mãe, estou com dor de barriga. Falei, nossa, filho, que estranho. E o Davi é uma criança extremamente alegre e inteligente. Eu comecei a ver o meu filho diferente. Falei, filho, eu vou te levar no médico para fazer alguns exames, mas eu acho que é emocional. E realmente era emocional. E eu lembro que eu olhei para ele, não somente nós precisamos declarar a palavra de Deus. Quantas têm filhos aqui? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a declarar a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles passarão por momentos de frustração. E que eles vão ter que aprender a lidar com elas. E eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, filho, é o seguinte. Nós vamos começar a declarar a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai ter o poder para aquietar a sua alma. Claro, queridas, né? De mãe para mãe aqui. Claro que se eu visse meu filho passando por um sofrimento, de precisar levar ele para uma terapia, ou para um psiquiatra, claro que eu ia retroceder, ia tirar ele da escola. Mas o tempo todo eu estava escutando Deus falar assim para mim, ele precisa passar por isso. Ele precisa passar por isso para amadurecer. E eu orando e jejuando, falando, Deus, ele está nas suas mãos. E eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, filho, nós vamos começar a declarar a palavra de Deus. E eu falei, repete comigo, aquilo que está em Filipenses 4, 6 e 7. E a gente saía andando, em volta ali o condomínio, e ele declarando, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E eu falei, filho, declare esse texto junto comigo. E a gente ia sair andando no condomínio. E ele declarando. E ele declarando. E eu fiz ele decorar esse texto. E muitas vezes quando a gente estava chegando na escola, quando eu ia deixá-lo na escola, ele começava, mãe, está começando a doer de novo. Eu falava, filho, a gente vai declarar a palavra e ela vai ter o poder para mudar essa situação. Você crê? Eu creio. E ele declarava, queridas, nós precisamos entender que aquilo que vai segurar os nossos filhos dentro da casa de Deus vai ser as experiências que eles tiverem com Deus. Porque a frustração vai fazer parte da vida dos nossos filhos. Muitas vezes nós privamos, e eu lembro que eu falei para o meu filho, filho, papai e a mamãe também passam por tempos, né, de muitas angústias, por coisas que acontecem na nossa vida que Deus permite para que nós possamos crescer. Para que Deus possa nos aperfeiçoar, filho. E papai e a mamãe, quando passam por isso, a gente ora, a gente jejua, a gente declara a palavra de Deus. O que eu estava ensinando para o meu filho? Filho, você vai passar por situações assim. E a palavra de Deus e a oração tem que ter o poder de mudar essa situação. A palavra de Deus, a oração, o jejum, o clamor e as lágrimas vão ter que ter o poder para aquietar a nossa alma. Ou nós cremos na palavra de Deus, queridas, ou eu não sei o que vai acontecer conosco. Nós não vamos conseguir resistir ao diabo. Jamais. Porque ele é homicida. A palavra de Deus fala que ele é homicida, que ele é o ladrão. E ele sempre vai tentar nos parar daquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Lá em Salmos 25:5 fala, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. A nossa vida, ela precisa ser pautada por um trilho, uma revelação, uma compreensão da palavra de Deus. Eu e você precisamos ter uma atitude no nosso coração inegociável de andarmos pela palavra de Deus. Nós não vamos nos mover pelas circunstâncias. Nós não vamos nos mover pelo que os noticiários falam. Nós não vamos nos mover pelo quadro do nosso país hoje. Nós vamos nos mover em oração. Nós vamos nos mover pela palavra de Deus. E vamos crer que Deus tem o poder para mudar a situação da nossa nação.
Nós não podemos, queridos, se existe algo, minhas lindas, que nós temos mais passado por esses dias, é pela manipulação da imprensa ao nosso respeito. Toda vez que nós vamos estudar as ideologias satânicas que têm destruído a nossa nação, que têm destruído as famílias, que têm destruído a sexualidade dos nossos filhos, que têm destruído os lares, todas elas são baseadas em meias verdades. Quando a palavra de Deus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade é a palavra de Deus, mas a verdade também é em relação àquilo que Deus sabe que está acontecendo. E foi essa a minha oração. Falei, Deus, o Senhor conhece a verdade. Eu não conheço a verdade desse quadro que nós estamos vivendo. Mas a tua palavra declara que o Senhor é aquele que ouve as nossas orações e o Senhor responde conforme a sua verdade e a sua justiça. Eu falei, eu tenho que crer que existe verdades nisso tudo que eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu e você, queridas, temos sido manipuladas. E temos sido realmente, como se fosse instruídas a tomar partido em relação a algo que a gente não sabe do quadro inteiro. Mas Deus sabe. E Ele é soberano. Por isso que eu e você, a segunda forma que tem de nós nos aproximarmos de Deus é através da palavra dEle. Mas você vai concordar comigo que existem coisas que a palavra de Deus, ela fala conosco de uma forma genérica, sim ou não? Existem algumas decisões, algumas escolhas que você precisa tomar, que às vezes a palavra fala de forma genérica. Um exemplo, eu preciso talvez comprar um carro, eu preciso ver se eu vou mudar de cidade. Existe algum texto na Bíblia que fala, eis que te digo que você vai mudar de cidade? Não. E toda vez que você precisa tomar uma decisão, que você precisa fazer uma escolha, que a palavra de Deus fala de forma genérica, existe o Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer para você, para a sua vida, a escolha, a decisão que você precisa tomar, de forma personalizada, daquilo que você precisa decidir. Então, vão existir algumas situações que nós vamos precisar de uma direção específica, um plano personalizado, uma orientação e uma direção. E neste momento nós vamos investir no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque o relacionamento com o Espírito Santo também nos aproxima de Deus. Ele nos aproxima de Deus. E toda direção, todo conselho, toda orientação que o Espírito Santo vai trazer sobre a sua vida, presta atenção no que eu vou te falar, jamais vai quebrar os princípios, as ordenanças e os mandamentos da palavra de Deus. Sempre vai vir de encontro. Um exemplo, falei aqui sobre o perdão. De repente, daí a pessoa fala para mim, Deus falou que é para mim perdoar, mas que Ele vai destruir todos os meus inimigos. É isso que a palavra de Deus fala? Eu não conheço esse texto. Eu conheço o texto que ele fala, prepararei uma mesa para você diante dos seus inimigos. Esse preparar a mesa é para se vingar? Não. Nosso Deus é um Deus amoroso. Toda vez que o Senhor fala sobre perdão, eu posso te garantir que Ele sempre, a primeira coisa que Ele vai querer, que aquele que te ofendeu, que aquele te machucou, que aquele te feriu, Ele sempre, a primeira coisa que Ele vai oferecer é misericórdia para essa pessoa. O perdão de Deus em relação aos seus ofensores, e você precisa entender isso, sempre vai se basear em compaixão e misericórdia de Deus. Só Ele sabe como Ele vai fazer. Então, diante de uma direção, do conselho personalizado do Espírito Santo, jamais vai quebrar um princípio da palavra de Deus. Porque se quebrar, eu preciso te falar que não é o Espírito Santo. É a sua alma que está sendo confundida com a voz do Espírito Santo. Existem algumas situações que eu começo a observar, porque nós somos pecadores. Sim ou não? Sim, nós somos pecadores.
E seremos sempre pecadores. Nós vamos passar por esse processo de santificação sempre. Existe uma das coisas que eu tenho aprendido, quando eu começo a me deparar com algumas coisas, eu oro no seguinte sentido ao Senhor: eu vou fazer um jejum para matar minha carne. Se for da minha carne, isso vai cessar. Agora, se for do meu espírito, o Senhor vai falar comigo. Sabe aquelas situaçõezinhas que do nada, às vezes, você começa a ficar muito carnal por algumas situações? Então, eu sigo o seguinte conselho: eu acho que eu estou com o coraçãozinho um pouquinho peludo. Então, eu acho que eu preciso fazer um jejum para tentar entender se isso vem da minha carne ou se isso vem do Espírito Santo. Amém? Então, todo conselho, toda direção, toda orientação que o Espírito Santo trouxer jamais vai quebrar um princípio da palavra de Deus. Amém? E por que eu e você precisamos ser mulheres cheias do Espírito Santo? Para que nós possamos vencer a obra da carne. Se eu e você não fizermos aquilo que fala em Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando eu e você somos cheias do Espírito Santo, nós conseguimos vencer os desejos da carne. Isso está lá em Gálatas 5:16, que fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Quem são as obras da carne? As paixões, os prazeres, os desejos da carne, eles têm cada dia mais o poder de nos afastar da presença de Deus. Amém? A terceira coisa que eu quero falar para você é que a oração também é a forma de nos aproximarmos de Deus. Nós podemos ver lá em Oséias 6:3 que fala: conheceis e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Essa palavra conhecer, ela vem do original hebraico e ela quer dizer ser revelado. O Senhor, Ele quer ser revelado a você no caráter dEle, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus quer se revelar a você no caráter dEle, para que nos momentos de luta, de angústia, você saiba quem é o seu Deus. E você saiba que o seu Deus, naquela situação, Ele não esqueceu de você. Ele não te abandonou. Ele não mentiu. Uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus, Ele não é emocional como eu e você. E existem coisas, queridas, que quando o Senhor decide que Ele vai fazer, nós podemos chorar, nós podemos espernear, mas Ele é um Deus perfeito. E Ele sabe onde tudo aquilo vai chegar. Eu lembro que quando o Senhor pediu para que nós encerrássemos as nossas empresas, e eu fui para Deus, eu falei: Deus, como assim? Como assim, Senhor? As nossas empresas são extensão do nosso ministério. As nossas empresas são extensão do seu reino. As nossas empresas, existem muitas famílias que entram aqui e elas são restauradas. E o Senhor falou para mim: quem disse que eu preciso de você? Quem disse que eu preciso de você? Quem disse que eu preciso da sua empresa? Eu sempre falo que Deus fala conosco. Esse é um entendimento meu e eu acredito, tá? Eu sou colérica, então eu sempre falo que Deus fala conosco conforme o seu temperamento. E para mim, Deus falou assim para mim: pode parar de chorar, que não adianta você espernear, porque aquilo que eu vou fazer e ponto final. Eu não sei qual é o seu temperamento, mas normalmente o colérico, ele é muito prático, né? E Deus falou para mim: eu vou fazer e ponto final. E você vai decidir se você quer ficar aí, toda chororô, ou se você vai entender que um ciclo encerrou e outro ciclo começou.
Por que que eu e você precisamos nos aproximar de Deus em arrependimento, na leitura da palavra, no relacionamento com o Espírito Santo em oração? Porque Ele quer ser revelado a você. Nós só conhecemos uma pessoa a ponto de ser revelado se nós convivemos com ela, sim ou não? Sim, todos nós conhecemos o Silvio Santos, mas quem conhece o Silvio Santos na sua intimidade é quem convive com ele todos os dias. Quem conhece o Silvio Santos no seu caráter, nas suas qualidades, nos seus defeitos, é quem convive com ele todo dia, sim ou não? E Deus, através de todas essas coisas e também através da oração, Ele quer ser revelado a nós no seu caráter. Ele quer se revelar a mim e a você. Nós já falamos que quando Deus ele criou o homem, ele vinha na viração do dia, ter como homem. Isso está lá em Gênesis 3:8. E eu e você precisamos entender que a oração nos aproxima de Deus. Mas muitas vezes nós entendemos da onde nós viemos, né? Da denominação que nós nos convertemos. Nós conhecemos apenas um Deus que simplesmente satisfaria todos os nossos desejos. E atenderia todos os nossos pedidos. Mas nós não fomos instruídas a conhecer um Deus que quer se relacionar conosco. E muitas vezes o meu momento de oração e o seu momento de oração se resumem ao momento somente de se achegar na presença de Deus, com uma lista de pedidos de oração, sem se relacionar com Deus. Quando nós vemos a primeira oração que Jesus ensinou quando Ele esteve aqui, ela fala de relacionamento. Mateus 6:9-13. A primeira oração que Jesus ensinou para nós, a oração do Pai Nosso, as duas primeiras palavras falam de relacionamento. Então existe para mim e para você uma nova forma de nós orarmos. Não somente um momento de oração, de se achegar na presença de Deus, entregando os nossos pedidos, as nossas súplicas. Claro que Ele é um Deus amoroso, claro que Ele é um Deus bondoso, e os ouvidos dele estão inclinados para a oração dos seus filhos. Claro que Ele é um Deus que Ele quer oferecer tudo de bom para os seus filhos. Mas muitas vezes nós, nos nossos momentos de oração, nós nos esquecemos que o Senhor também quer se relacionar conosco. Muitas pessoas falam que não ouvem a voz de Deus. Mas muitas pessoas, eu não estou aqui para te acusar, né, para apontar o dedo para você, porque eu mesmo tive que aprender isso. É como se você fosse conversar com uma pessoa, como se eu começasse a conversar com a Isa aqui, comece a falar. Quantas aqui conhecem uma pessoa que quando você está com ela, ela só fala, quando você vai falar, ela fala, ai, tchau, depois a gente se fala. Quantas conhecem? É legal? Eu tendi assim, que eu não estou muito para muita converserei. Eu lembro que esses dias atrás, eu fui ministrar em Irati, daí o pastor Marcelo, leva alguém com você, leva alguém com você. Não consegui ninguém. Daí teve uma opção que ele me falou, leva fulano de tal. Falei, não dou, mãe, não dou conta. Ela vai falar a viagem inteira. Ela vai ir falando, ela vai voltar falando. Falei, amor, eu prefiro ir sozinha. Eu vou orando, eu volto orando, eu vou em paz e vai dar tudo certo. E muitas vezes os nossos momentos de oração com Deus é assim. A gente fala. E no momento onde Deus ele quer falar, onde Deus ele quer revelar o caráter dele, onde Deus ele quer realmente falar com aquela voz de testemunho interior, você fala, amém. E sai, levanta e vai viver a sua vida. O desejo de Deus é se relacionar conosco. O desejo de Deus é aquilo que fala lá em Mateus, o secreto com o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Deus que está em secreto te responderá. Assim como um casal, quando ele está ali no momento de intimidade, somente os dois. Deus ele deseja ter relacionamento com você. Um dos maiores processos de restauração da minha alma
eu posso dizer para você que o Ministério de Restauração Interior foi o ministério lá na nossa igreja que realmente levantou aquilo que precisava ser curado na minha vida. Mas realmente foi o startar de Deus em relação às áreas da minha vida de restauração interior. Mas realmente aonde eu consegui dar sequência a esse processo de cura foi no meu momento de secreto com Deus, onde eu ouvi a voz dele. Eu não te abandonei, eu não te rejeitei, eu não esqueci de você. Foi nesses momentos que eu consegui ressignificar na minha vida as coisas que o Senhor queria. E o Senhor, Ele espera que eu e você possamos estar sempre no secreto com o Senhor, ouvindo a voz de Deus. Sermos mulheres totalmente guiadas e dirigidas pelo Espírito Santo. Muitas vezes, queridas, os nossos momentos de oração são momentos em que nós pedimos coisas, sem de fato conhecer aquele a quem nós nos dirigimos. Muitas vezes, queridas, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, nós estamos, nesses momentos, totalmente alheias ao desejo de Deus se relacionar conosco. Muitas vezes nesses momentos, nós estamos muito mais interessadas com aquilo que Deus pode resolver, com a nossa realização pessoal, com a nossa satisfação, com a nossa alegria de viver, do que realmente de ter um relacionamento com Deus. Você sabia que muitas vezes nós podemos ter pessoas de muita oração, que somos usadas para interceder e orar por tantas pessoas, vermos tantas orações serem respondidas na vida de tantas pessoas, e mesmo assim, não termos relacionamento com Deus. Você sabia que muitas vezes você pode ser uma serva do Senhor, você ser usada para servir tantas pessoas, ser usada para servir a casa do Senhor, e mesmo assim não ter relacionamento com Deus. E nós podemos ver isso lá em Lucas 15, 30 a 32, na vida do filho mais velho do filho pródigo. Existe o filho que foi pródigo, que abandonou, que pecou, que saiu da casa do Senhor, mas existe o filho que estava lá, que servia ao seu pai, mas que não desfrutava de um relacionamento com o seu pai. Porque quando ele vê o seu pai fazendo algo pelo seu irmão que havia se arrependido, estava arrependido, disposto a realmente recomeçar de novo, olha o que ele fala: vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós estamos servindo ao Senhor, mas nós não desfrutamos de um relacionamento com Deus. Nós não conhecemos o caráter de Deus. E por que muitos cristãos passam por altos e baixos? Ah, um Deus bom quando tudo está bem. Ah, um Deus não tão bom assim quando as coisas não estão bem. Ah, eu quero entregar a célula. Ah, eu não quero mais participar do louvor. Ah, eu não quero fazer mais nada para Deus. Porque não teve uma revelação ainda do caráter daquilo que Deus é. Porque uma pessoa que tem a revelação, uma pessoa que desfruta de um relacionamento com Deus, nesses momentos de luta, de angústia, de dor, ela se ajoelha, ela ora, e as circunstâncias ainda não mudaram, mas ela sabe o Deus que ela serve. Ela sabe o Deus que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ela sabe de um Deus, e ela sabe do caráter do Deus que ela serve. E muitas vezes nós vemos esse perfil de pessoas dentro da igreja. Pessoas que se assemelham muito a esse filho mais velho, que tem tudo à sua disposição,
que tem tudo ali para servir ela, que tem tudo ali o que é dela, mas que não usufruem de um relacionamento com Deus. E muitas, eu conheço muitas, que abandonam os caminhos do Senhor no momento de luta e de angústia. Porque elas não entenderam o não de Deus. Porque o caráter de Deus não foi revelado a elas no momento onde elas mais precisavam. A culpa é de Deus? Não. A culpa não é de Deus. Talvez elas não foram instruídas, ensinadas, que a oração não é somente um momento de oração e de súplica, mas também um momento onde novas visões do caráter de Deus podem ser reveladas a ela. A oração é o momento de se relacionar com Deus. Amém? As nossas orações precisam ser momentos de desejar estar com Deus e conhecê-lo. A finalidade da oração também é o relacionamento. O propósito central da oração é conhecer a Deus e aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Precisamos desfrutar de uma conversa de mão dupla, onde nós falamos e ouvimos também. Quando nós conhecemos o caráter, a soberania e o poder de Deus, nós não estamos interessados no que as suas mãos podem nos dar, mas aquilo que Ele é. Mas naquilo que Ele é. E nós entramos na presença dEle para se relacionar com Ele. E Ele é aquele que satisfaz todos os nossos desejos, conforme o seu querer e a sua vontade. Um dos maiores desejos do coração de Deus, desde o jardim do Éden até os dias de hoje, é se relacionar. Você sabia que 90% dos seus problemas estariam resolvidos se você praticasse essas 3 coisas que eu falei para você aqui? Se você realmente se dispôs, se você tivesse se colocado nesse lugar, disposto a estar nesse lugar, de aproximar de Deus em arrependimento, relacionamento com a palavra de Deus e Espírito Santo em oração. Amém? Queria que você ficasse em pé, que a gente pudesse encerrar. O Senhor marcou essa noite para você. E Ele manda falar para você que Ele sabe o quanto tem sido difícil. Que os ouvidos dele não estão ensurdecidos e ele não está desinformado em relação a algo que você está passando. Mas uma das coisas que o Senhor quer que você entenda, queridas, toda mulher que entende este lugar em Deus, eu posso dizer para você que ela se torna uma leoa. Toda mulher que entende esse lugar em Deus, de oração, de entender que o arrependimento é um estilo de vida que eu e você precisamos aderir até Jesus voltar. Toda mulher que entende que a palavra de Deus é o nosso manual, que a palavra de Deus é o nosso guia, que a palavra de Deus é a orientação que Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nem todas as coisas, queridas, nós venceremos da nossa forma e do nosso jeito. Existem coisas que nós precisamos entender, que existem situações que nós iremos vencer através da oração e declarando a palavra de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E muitas aqui têm tentado lutar da sua forma, do seu jeito. Como tem sido nosso relacionamento com Deus através da oração? Talvez a gente precisa reconhecer nessa noite que os nossos momentos de oração se resumem a pedidos de oração sem se relacionar com Deus.
talvez a gente precise reconhecer que nós não sentimos alegria em estar na presença dele. Talvez algumas de vocês estão com o coração aqui magoado com Deus. Uma das coisas que eu aprendi com um querido amigo nosso que não está mais entre nós, ele falava assim para mim: filha, nunca queira brigar com Deus. Porque toda vez que você quer brigar com Deus em relação a uma situação que não aconteceu do jeito e da forma que você queria, uma das coisas que Deus mais tem é tempo. E você sempre vai perder. Queridas, houveram momentos na minha vida que muitas vezes eu tive que falar para Deus a verdade do meu íntimo. Você sabia que Deus não tem medo de ouvir a verdade do seu íntimo? Você sabia que Deus não tem medo quando você chega na presença dele e fala: Deus, eu estou chateado com você. Eu já tive momentos da minha vida que eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, quer saber? Lembra que eu falei que eu acho que Deus fala conforme o temperamento, né? Então nessa situação específica eu falei: Deus, quer saber? A verdade é que se você quisesse, você já tinha feito assim, ó. Mas você não quer fazer. Essa é a real situação, você não quer fazer. E ali eu comecei a falar tudo aquilo que estava guardado, porque muitas vezes, talvez você, assim como eu, em algumas situações nós ficamos fugindo de Deus, fugindo de ouvir Deus, de ter um tempo com Deus, de falar a verdade do nosso íntimo. Isso vai nos esfriando espiritualmente. E eu lembro que quando eu falei aquilo, eu falei: Senhor, se você quisesse, você já tinha feito, porque você é Deus, você já fez coisas piores. E por que você não faz isso? E Deus quer ouvir a verdade do seu íntimo. A sua adoração e a sua oração não tem sido mais a mesma diante de Deus. Você tem fugido de ter um DR com Deus. Você tem fugido. Ele não tem dificuldade. Ele te ama da mesma forma. Eu sei que existe a questão da minha reverência e da sua reverência em relação a Deus. Mas Deus, ele também é um pai. E um pai quer ouvir a verdade que o filho tem para falar para ele. E eu lembro que depois dessa situação eu chorei mais de meia hora. E eu falei: Deus, e queridas, não existe um poder maior quando sai da minha boca e da sua boca. Fala: Deus. Eu falei: Deus, a verdade é que eu não sei viver sem você. A verdade, Deus, é que a situação não mudou. A verdade é que o quadro não mudou. A verdade é que aquilo que eu esperava não aconteceu. Mas eu não sei viver sem você. Eu não sei, Senhor, eu não sei o que fazer. E eu preciso do Senhor. E talvez essa seja a sua oração nessa noite. E eu falei: Pai, eu só te peço uma coisa: conduza minha alma a um lugar de descanso. Aquieta minha alma, até que essa situação se reverta, até que essa porta se abra, até que esse milagre aconteça. E talvez o Senhor, ele precisa ouvir de você isso essa noite. Eu falei: Deus, eu não sei viver sem você. E eu vou continuar te amando da mesma forma, mas me ajuda. Conduza a minha alma a um lugar de descanso. E talvez você precise orar assim hoje. Deus, aquieta minha alma. Conduza a minha alma a um lugar de descanso, até que o milagre aconteça, até que a porta se abra, até que essa situação se reverta. E eu queria que você orasse nessa noite. Eu não conheço a sua história, mas Ele conhece. Eu não sei o que você está passando, mas Ele sabe. E eu não posso terminar essa reunião antes de realmente apresentar a pessoa que mudou a minha vida há mais de 23 anos atrás. E eu não sei se você, assim como eu, nessa noite é a primeira vez que você entra dentro de uma igreja evangélica. E eu posso falar para você que a primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja evangélica, a minha família estava destruída. A minha vida financeira estava falida.
Mas naquele dia eu conheci uma pessoa que tem mudado a minha história há mais de 23 anos. E o nome dessa pessoa é Jesus. E eu gostaria de saber se você que está aqui pela primeira vez, assim como eu, há 23 anos atrás, gostaria de conhecer esse Jesus que pode mudar a história, que pode mudar a nossa vida, que pode mudar essa sua situação. Eu gostaria que todo mundo fechasse os seus olhos agora e que nós pudéssemos estar orando. Existe alguém aqui no nosso meio nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, assim como eu entreguei naquele dia, onde eu tinha procurado Deus em todos os lugares e não tinha encontrado. Se você está aqui, eu queria que você erguesse a sua mão, que eu quero te conhecer nessa noite. Existe alguém aqui entre nós que gostaria ou de entregar a sua vida para Jesus, ou de se reconciliar com o Senhor, que você pudesse levantar a sua mão, que nós queremos orar por você. Existe alguém aqui? Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, nós cancelamos, aniquilamos, Pai, todas as amarras das trevas sobre essa mente, sobre esse coração, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que essas vidas pertencem ao Senhor Jesus, Pai. No nome de Jesus, que todas as amarras das trevas sejam desfeitas no poder do nome de Jesus. Existe alguém, queria que você levantasse a sua mão, que gostaria de aceitar Jesus ou se reconciliar com o Senhor. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, que eu quero te conhecer. Amém. Olhe para a pessoa do seu lado e fale: você já conhece Jesus? Aleluia. Eu creio que todas que estão aqui conhecem a Jesus. Só que eu quero te fazer um novo convite nessa noite. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer falar para você que existem novas facetas do seu caráter que Ele quer revelar sobre você. E Ele te trouxe aqui para que você pudesse ouvir essa palavra. E Ele te faz um convite nessa noite. Filha, você quer que novas facetas do meu caráter possam ser reveladas a você nos momentos de oração? E se você é essa pessoa, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Nós estamos num ambiente profético. O Senhor, Ele te convida a uma nova postura. O Senhor chama as suas filhas nessa noite para que possam desfrutar de um novo relacionamento com Ele, para que possam conhecer a Deus de uma forma totalmente diferente. Não somente um Deus que você chega nos seus momentos de oração e faz os seus pedidos, mas um Deus que você ouve a voz dEle, que você é guiada e dirigida por Ele, que você é conduzida por Ele, nas suas decisões, nas suas escolhas, nos seus posicionamentos. Deus, Ele te faz um convite nessa noite. Eu posso se revelar a você como um Deus que muda as suas atitudes, os seus comportamentos, como um Deus que Ele tem o poder para transformar o seu caráter, como um Deus que tem o poder para curar as suas feridas, que tem impedido você de viver e de ser tudo aquilo que eu planejei ao seu respeito. Ele também te faz um convite essa noite. Filha, eu te convido essa noite para um novo nível de relacionamento. Um novo nível de relacionamento, de cura, de restauração, onde os pensamentos das trevas não farão mais parte das suas decisões e das suas escolhas, onde toda fortaleza na mente vai ser desfeita no poder do nome de Jesus, na forma como você pensa, na forma como você age, na forma como você se comporta. O Senhor me faz saber nessa noite que existem pessoas que o Senhor quer curar na rejeição. A rejeição tem impedido você de ser tudo aquilo que Deus planejou.
A palavra de Deus fala que existe um livro antes mesmo de eu e você vier ao mundo. E fala que todos os nossos dias foram escritos por Deus, sem que nenhum deles ainda existisse. Isso me faz saber que existe um plano de Deus, que o dia que Jesus chamar eu e você, esse livro vai ser aberto e não existe desculpa sobre a nossa rejeição, sobre a nossa dor. Não existe desculpa, porque Ele vai falar: eu sou o Deus que cura. Por que você não deixou ser curada por mim? Eu sou o Deus que restaura. Por que você não deixou que as pessoas que eu apresentei na sua vida te ajudassem nesse processo? E esse livro vai ser aberto, queridas. E o Senhor vai falar: era isso que eu tinha para você. E foi isso que você viveu. Existem muitas pessoas, queridas, que hoje estão no cemitério, que tinham muitos planos e muitos projetos. Existem muitos sonhos que foram enterrados, porque houveram pessoas que não se achavam capazes de correr atrás dos seus sonhos. Existem muitas pessoas que foram paralisadas pelas feridas da sua alma, pela rejeição, pela frustração, pela angústia. Não existe desculpa para Deus. Sempre o Senhor tem uma nova chance, amém? Eu gostaria que as irmãs pudessem orar, pastora Jússi, pelas que estão aqui na frente, declarando um novo tempo realmente, um novo nível de relacionamento, um novo nível de entrega. E você que está aí, gostaria que você colocasse a mão no seu coração e que você fechasse os seus olhos. Fala: Senhor, eu me entrego nessa noite, eu me rendo a Ti, a um novo nível de relacionamento contigo, Senhor. Fala: Senhor, eu apresento diante do Senhor a minha vida. Eu apresento diante do Senhor a minha história. Eu apresento diante do Senhor a minha família. Me aproxime, Senhor, do Senhor. Me conduza, Senhor, a caminhos de paz e não de mal. Senhor, me leva, Senhor, a ser tudo aquilo que o Senhor desejou e planejou ao meu respeito. Senhor, me ajuda, que novas facetas do seu caráter possam ser reveladas a mim, Senhor. Que as angústias, que as lutas e as decepções não me afastem de Ti, Senhor.